Eu tenho certeza que se você é um fã mais assíduo do Michael, você vai saber o que é que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Mas se você não faz a mínima ideia do que é isso aqui escrito, ou então do que pode significar isso aqui, fica até o final desse vídeo porque a gente vai conversar sobre isso. Se você não sabe do que se trata, já fica ligado aí para você saber. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, deixa algum tema, alguma sugestão de vídeo aqui embaixo que você queira que eu faça, seja informativo, seja vídeo de coreografia, mas apenas deixe o seu comentário, ele é muito importante para mim, tá bom? Então, fica aí até o final do vídeo, porque hoje nós vamos conversar sobre isso aqui. Bom, para começar aqui estamos nós, né? Em mais um vídeo informativo, né? Eu gosto de chamar assim, porque existem pessoas que são fãs do Michael e que já sabem do que eu estou falando, mas sempre existem pessoas que ainda não conhecem, não sabem do que eu estou falando ou do que eu vou falar, né? Então, fica até o final desse vídeo. Se você não faz a mínima ideia do que é isso aqui, MJ and Friends, fica até o final desse vídeo, né? Porque tá bem legal. Eu separei muitas informações aqui sobre isso aqui, que eu já vou explicar o que é, do que se trata. E primeiro, eu gostaria aqui de contextualizar, tá? Vamos contextualizar. Em 1999, estava acontecendo ali um período muito feio, né? Ali na Guerra de Kosovo. E milhares de crianças já tinham sido abaladas por essa guerra. Uma guerra que acontecia na África. E milhares de crianças já tinham sido devastadas com essa guerra. Enfim. E o Michael, muito chocado com isso, muito sentido por isso, decidiu arrecadar dinheiro com 2 shows que foram conhecidos como MJ and Friends, para doar esse dinheiro para essas crianças dessa guerra em Kosovo, ok? Então, basicamente, o que aconteceu? Tava havendo essa guerra, o Michael, muito chateado, muito sentido por isso, decidiu prestar um ato de solidariedade que todos nós sabemos que era algo muito comum dele, né? Principalmente com crianças, né? E tem bastante informações sobre MJ and Friends. Por quê? MJ and Friends foram 2 shows. Eu vou ler um pouquinho, uma partezinha aqui que eu separei sobre esses 2 shows, que tá escrito assim: MJ and Friends foram shows realizados pelo cantor e compositor Michael Jackson em 99, com a participação de outros artistas. O objetivo era arrecadar fundos para as crianças em Kosovo, na África, e em outros lugares. Jackson realizou 2 shows durante a turnê. O primeiro aconteceu em Seul, na Coreia do Sul, em 25 de junho. E o segundo aconteceu em Munique, na Alemanha, no dia 27 de junho. Então, basicamente, né, foram 2 shows, apenas 2 shows, né, que aconteceram em lugares diferentes, né? Um aconteceu na Coreia e o outro aconteceu na Alemanha. E eu vou até botar aqui, eu não sei se isso é muito interessante para algumas pessoas, mas eu gosto sempre, né? Eu acho que quanto mais informação, melhor. Essa daqui é a foto do palco, né? Isso aqui era como era o palco desses shows, né? E era um palco ali simples, né, normal, porém ele trazia algumas mensagens. Por exemplo, do lado do palco, eu vou colocar uma outra foto aqui que tá mais nítida, né, que é dessa criança aqui. Porque quando a gente olha inicialmente para essa foto, a gente pensa que é uma criança, e realmente é para simbolizar uma criança, um bebê. Mas se a gente olhar com mais atenção, né? No caso, essa é a mesma foto. Se vocês voltarem aí o vídeo, vocês vão conseguir notar que é a mesma foto que está estampada dos 2 lados do palco, tá?
Mas se a gente olhar com bastante atenção no rosto desse bebê, a gente consegue ver 4 palavras estampadas, né? 4 palavras e uma letra. E o que está escrito aí é What more can I give? Que significa em português, o que mais eu posso dar, tá? Então, tá escrito isso aí, né? Em cada olho do bebê tem uma palavra, no nariz e na boca, né? Escrito ali, give, na boca, can I, no nariz, e what more, cada uma das palavras em um olho. Que por si só, né? O que eu acho, pelo menos, já é uma pergunta que faz uma crítica, né? O que mais eu posso oferecer? Só daí a gente já consegue extrair um pouco, né, da crítica, né, também que ele queria fazer com essa pergunta. Mas enfim. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses shows. Como era o set list de músicas, algumas curiosidades, né? Eu separei aqui, se eu não me engano, 3 ou 4 principais curiosidades que, para quem já conhece o show, é interessante. Se você ainda não sabe de alguma delas ou se você ainda não conhece essas curiosidades, é interessante porque são curiosidades um pouco inéditas, tá? Então vamos lá. Eu anotei aqui no meu roteiro. O setlist do show, ele era baseado na verdade, o Michael, ele reutilizou, né, basicamente o mesmo setlist que ele fez no VMA de 95, na apresentação, né, do VMA de 95, que, aliás, se você ainda não assistiu os meus vídeos, eu fiz essa apresentação para minha família, tá? Tem vídeos aqui postados aqui no canal, tem shorts aqui postados. Se você ainda não viu, confere porque tá muito legal, tá? Enfim. E ele reutilizou basicamente o mesmo setlist, com algumas diferenças, tá? Vamos lá. Ele abre o show fazendo um medley de músicas, né? Então ele faz uma entrada ali com Don't Stop to Get Enough. Ele depois faz The Way You Make Me Feel, aquele medley ali com Scream, Black or White. E depois ele faz Billie Jean, né? Faz Billie Jean. Tem até, aliás, uma curiosidade muito, eu diria, né, que engraçada, porque em um dos shows, eu vou ver se eu consigo pegar um vídeo para colocar aqui, né, do momento, mas em um dos shows, a gente consegue perceber ali, na parte o Michael, ele fez aquela performance ali na cortina, a gente consegue perceber que naquela parte, quando a cortina vai cair, ela acaba caindo em cima dele. E aí é uma cena um pouco engraçada, né, porque é nítido, né, você vê que ele empurra a cortina assim, mas é uma curiosidade interessante, né? Porque algumas pessoas podem não ter notado. Depois de Billie Jean, ele apresenta Dangerous. E antes de eu falar de Dangerous, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Ele fez quem participou desse show também foi o Slash, né? Pra quem não sabe, em 95 o Slash já tinha feito parte da apresentação do VMA, né, em 95, no MTV. Ele fez ali, isso foi depois, mas ele também participou do show de 30 anos de aniversário de carreira do Michael, em 2001. E ele deve ter feito alguma outra participação aí que eu não me lembro muito bem, mas ele estava aparecendo bastante com o Michael nesse período ali, né? Eles estavam aparecendo bastante juntos, né? Inclusive, se você não sabe, o Michael tem uma música no qual o videoclipe foi gravado com o Slash também, que é Giving to Me, do álbum Dangerous. Se você ainda não conferiu, eu recomendo, porque é uma obra-prima, né? Assim como as outras. Mas enfim, esse é outro assunto. O Michael, ele fez Dangerous, só que para os fãs mais espertos, né? Os fãs que mais conhecem ali, né?
que já sabem bastante disso, do Michael, né, das versões das músicas que o Michael fazia, enfim. Dangerous, para quem já sabe, teria algumas versões diferentes. O Michael teria apresentado uma versão de Dangerous em 92 e 93, que foi na Dangerous Tour. Em 95, ele apresentou a versão do VMA, que foi a versão que seguiu na History Tour, né? E ele teria feito a terceira versão de Dangerous em 99, que foi nesse show. As outras versões de Dangerous, elas não eram mais, pra quem não sabe, Dangerous é uma música que ela tem muitos efeitos sonoros, né? Então tipo, tem estalos, tem cliques, tem tiros, enfim, tem barulhos durante a música. E em 99, na versão de 99, já era uma versão ali que era só efeitos sonoros, né? Era praticamente efeitos sonoros. A única coisa que tinha de igual às outras versões, né? Pelo menos a versão de 95, era a parte ali do final, né? Aquela segunda parte da coreografia, né? Pra quem conhece sabe do que eu estou falando. Mas da segunda parte da coreografia pro final era praticamente a mesma coisa da última versão. Só que aí é que está. Não tinha só 3 versões, né? Eu falei aqui, ele fez em 92, 93 uma versão, em 95 e teria feito a terceira em 99. Só que, segundo relatos, teria tido uma quarta versão que nunca foi conhecida, porque ela nunca foi apresentada. E o Michael pretendia apresentar ela, só que ele não chegou a fazer isso, tá? Então é mais uma curiosidade também, porque algumas pessoas só conhecem as 3 principais versões da música, e agora a gente sabe que ela era para ter tido 4, né? Porém não foi possível. Depois de fazer Dangerous, o Michael, ele performou Earth Song, né? Mais conhecido como Som da Terra, né? É uma música que pra mim é uma das minhas favoritas, assim, dele, né? É uma obra-prima, né? Ele mesmo considerava essa música uma obra-prima, né? Pra mim também, enfim, não só essa, né? Mas as outras músicas também uma obra-prima. Ele fez essa versão de Earth Song, ali e tudo, ele seguiu o mesmo modelo da History Tour, né? Que era a última turnê que ele tinha feito, né? O figurino ali o mesmo, né? Enfim, os mesmos detalhes, exceto com a diferença do palco, porque nesse palco a estrutura era diferente. Então, na hora que ele apresentou ali Earth Song, né, em uma certa parte da música, ele fez diferente ali, né? Ele subiu numa estrutura do palco que tinha, né? Era uma estrutura, eu vou estar colocando uma foto aqui pra vocês. Era uma estrutura um pouco complexa, nem tanto, né? Mas era um pouco complexa, porque ela era como se fosse ponte, era uma ponte assim, né? Tinha uma parte principal no meio e outras 2 aqui do lado. Em certo momento essa ponte subiria com o Michael lá pra cima. Ela se abria, né? Explodia assim e subiria com o Michael lá pra cima, no alto. Porém, infelizmente, em um dos shows, o Michael sofreu um acidente, né? O que era pra ter sido apenas mais a mesma apresentação, do mesmo jeito, com tudo acontecendo do jeito certo, acabou não sendo assim. Ele sofreu um acidente quando essa ponte, em um dos shows, essa ponte abriu, o Michael subiu na parte principal, que levava ele lá pra cima, e depois essa parte, por alguma falha mecânica, ela despencou com muita força, e ele colidiu muito forte no chão. Tem vídeos disso aqui no YouTube, eu não sei se eu vou conseguir colocar. Se eu conseguir, eu coloco.
mas foi um momento assim muito desesperador, né? Segundo o próprio Michael, quando ele viu que a ponte ia cair, né? O elevador, né? O elevador ia cair, né? Ali a ponte, aquela parte da ponte ia despencar. Ele pulou para tentar amenizar a queda, mas ainda assim ele sofreu alguns ferimentos, né? Alguns dizem que ele ficou com algumas queimaduras nas mãos, sofreu algumas lesões na coluna, porque ele realmente colidiu com muita força. Se vocês verem o vídeo, se eu colocar o vídeo aqui, vocês vão ver do que eu estou falando. E aí, o Michael fecharia o show fazendo You Are Not Alone, outra música que ele também apresentou no VMA de 95, tá? No final do show também. A única diferença desse set list aqui é que ele teria incluído Earth Song, mas de resto, todas as músicas que estão no set foram feitas também no VMA de 95, tá? Porém, nesse show do acidente, o Michael ele nem trocou de roupa, ele fez o mesmo figurino que ele usou para Earth Song, ele fez para a última música, que seria You Are Not Alone, ok? Então, existem ali relatos também desse momento do acidente, que o Michael ele cai ali e vem muitas pessoas para tentar ajudar, né? Só que ele seguiu ali a música normal e não parou, enfim. E existem relatos da equipe que falou que acha que se todo mundo ali fosse socorrer o Michael, teria dado errado. Teria possivelmente poderia ter saído algo errado, né? A própria equipe perguntou não, né? Eles queriam levar o Michael urgentemente para um hospital para ver se estava tudo certo, né? Teoricamente eles iam parar o show se eles fizessem isso, e o Michael falou que não, que ele voltaria e faria a última música, que seria You Are Not Alone. E ali nos relatos, né, no vídeo do show, desse acidente, a gente consegue notar que o Michael ele se move muito pouco, porque ele estava lesionado, né? Ele sofreu o acidente, ficou lesionado e fez a última música lesionado. Então a gente vê ali que ele dá umas engasgadas assim na hora de se mexer, ele se mexe muito, muito pouco mesmo, tá? Voltando para um dos assuntos do começo, do vídeo, na qual eu falei dessa frase do rosto da criança, What More Can I Give foi uma música feita pelo próprio Michael, tá? Ele, segundo vídeos, né, pesquisas que eu realizei e tudo, ela foi apresentada em 2001. De acordo com relatos, né, segundo pesquisas, né, o resultado das pesquisas que eu fiz, essa música foi feita depois do acidente do 11 de setembro, tá? Então era uma música, reuniu vários artistas junto com o Michael também para gravar essa música, né? E eles fizeram uma apresentação em 2001, tá? Cantaram essa música. É como se ela fosse uma We Are The World, né? Aquela música que o Michael também gravou lá no começo, lá atrás, com vários outros artistas, né? Tem até um documentário na Netflix que é ótimo, é muito bom mesmo. Já assisti, recomendo vocês assistirem também. É como se fosse uma We Are The World 2, né? Só que, né, convenhamos que não bombou tanto quanto a primeira, né? A primeira foi muito mais clássica, porém, essa também foi importante, né? Só que ela não apareceu muito, né? Foi uma música que foi feita, só que ela quase não apareceu. Tipo, eles fizeram a música, fizeram a apresentação, e depois disso eu não achei mais nenhum
nenhuma aparição dessa música em algum momento da carreira do Michael outra vez, ok? Então, essa vez que o Michael também subiu em 99 para fazer esses 2 shows, né, do MJ and Friends, foi a primeira vez que ele subiu no palco depois de 1997, na última turnê, né, dele. E aí a gente também, se esses shows não tivessem acontecido, ele só subiria no palco outra vez em 2001, quando ele fez o show de comemoração aos 30 anos de carreira dele, tá? Então, assim, esse é um assunto para outro vídeo também, né? Ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre esse show. Tem muita coisa pra gente reunir, muita informação pra gente reunir sobre esse show, né? Sobre como foi, né? O que aconteceu, curiosidades. E outra vez eu vou falar novamente, se você gostaria de ver um outro tema diferenciado aqui, gostaria de ver eu falando sobre algum tema diferente aqui, deixa aqui nos comentários, não tenha vergonha de comentar, porque o seu comentário também é importante pra mim, tá? Tem uma outra curiosidade que fala que o Michael faria She's Out of My Life nesses shows, né, ao vivo, porém por algum motivo a música não foi apresentada, né? Então é mais uma apresentação pra gente ficar pensando como será que poderia ter sido se ele conseguisse apresentar essa música, né? E voltando novamente, rebobinando no assunto do acidente, né, de Earth Song, o Michael, quando ele sai do acidente ali, existem relatos de pessoas ali da equipe que falaram que ele só conseguia lembrar do dia de uma vez que o pai dele falou pra ele: não importa o que aconteça, o show não pode parar. E aí existem relatos das pessoas falando que ele lembrava dessa frase no dia e ficou lembrando dessa frase ali durante aquele momento, né? Enfim, essas foram algumas das curiosidades que eu reuni sobre o MJ and Friends. Eu espero que você tenha descoberto, né, coisas novas, se você já sabia o que era. Se você não sabia o que era, também espero que agora você saiba com clareza, tá? Espero que o meu vídeo tenha ajudado você a descobrir curiosidades, fatos ou coisas sobre esses 2 shows aqui. Então eu acho que é isso. Um beijo, até a próxima. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí embaixo pedindo algum tema, algum vídeo, tá? Pedindo alguma coisa. Você quer ver eu falando de algum tema? Deixa aí nos comentários, tá? É muito importante pra mim também, ok? Então, um beijo, até a próxima e tchau!